Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre alguns outros tweets que rolaram do Elon Musk em relação a Alexandre de Moraes, hein? Teve mais duas coisas aqui que chamaram a atenção. Um tweet da Global Government Affairs, que é uma conta do Twitter, falando que o Twitter foi formalmente peticionado, né, intimado pelo Congresso americano, o Comitê Judiciário, a prover informações nas ordens que o juiz no Brasil exigiu, e para se adequar às obrigações na lei americana, ela respondeu a esse comitê. Isso aqui a gente já sabia, né? Só que além disso, o Elon Musk ainda botou aqui, ó, a lei americana previne a companhia X, né, o Twitter, de participar em corrupção que viola a lei de outros países, que é o que o Alexandre está fazendo, Alexandre de Moraes está fazendo, ou que eles querem que se faça, né? E aí muita gente está levantando, caramba, o Elon Musk está acusando o Alexandre de Moraes de corrupção? Sim, está, de acordo com a definição americana do termo. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, faz os 50 em números romanos, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é a essência da coisa, né? O Alexandre de Moraes estava muito confortável aqui no Brasil, por quê? Porque ele está na Suprema Corte, ele está no STF. Ele está tomando decisões que, se fosse um juiz de primeira instância, certamente o desembargador ia passar um pito no cara, o CNJ ia passar um pito no cara, as instâncias superiores iriam desfazer as decisões dele, porque são decisões que estão contrárias à lei, né? O legislativo é o único órgão que pode criar leis, que pode criar obrigações, que pode mudar os direitos da pessoa. O judiciário não pode fazer isso. Ele, por mais que ele ache, não, mas eu acho que as fake news são uma coisa muito importante e as fake news são um negócio impressionante. Não, mas o Congresso tem que fazer isso. Não, você não pode fazer isso. O juiz devia falar, olha, sinto muito, não posso fazer nada, não dá para fazer nada, né? Mas vocês sabem que o Alexandre de Moraes está numa luta para salvar a esquerda brasileira, para salvar o PSDB, a centro-esquerda brasileira. Então ele não pode se dar esse luxo. Ele tem que dar um jeito, né? E ele estava muito confortável aqui, porque, embora ele esteja tomando decisões absurdas, ele não precisa justificar para ninguém, porque é o STF que está tomando essas decisões absurdas, então a galerinha toda ali entrou num joguinho de corpo e coisa e tal, e criou essa fantasia de que o STF pode legislar, pode fazer as coisas e, né, à vontade, sem ter lei, sem ter nada, né? E aí isso estava indo muito bem, porque, né, aqui no Brasil o que a gente vai fazer, né? Realmente, várias vezes a gente falou que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é absurdo, é ilegal, é inconstitucional, não tem nenhuma lógica isso daí, né? Falei em várias situações, aquela ideia de cortar a monetização de canais, caramba! A lei é explícita nas penas que podem haver para as pessoas, nas medidas que podem ser determinadas. O cara inventou uma medida do nada de cortar o salário das pessoas. Cara, que absurdo isso, né? Aliás, ao contrário, existem garantias na lei que você pode ser punido, mas você não pode ser cortado o seu salário, porque isso é uma pena cruel, né? Uma pena que te deixa sem alimento, sem poder sustentar sem poder se sustentar. Então, existem até limitações na lei brasileira de que você não pode cortar tudo. E, no entanto, o pessoal não está nem aí. Não quero nem saber, eu vou cortar tudo, é isso daí. Por quê? Não, porque eu risco a democracia, né? Como se essa palavra desculpasse qualquer coisa, sendo que aquilo que eu falo para vocês, né? A democracia esteve em risco? Não, em momento algum. As Forças Armadas não iriam aceitar, então não havia nenhuma chance. Nem que Bolsonaro quisesse, teria golpe, né? E ele não quis. Né, ficou claro das conversas que a gente ouviu que Bolsonaro não quis, na verdade, né? O pessoal ainda fala assim, não porque, mas os chefes das Forças Armadas impediram ele de dar o golpe. Como assim impedir o cara pálida? O Bolsonaro era o chefe dos chefes da Força Armada. Ele mandava todo mundo embora, botava outros no lugar e fazia o golpe. Não tem como os chefes das Forças Armadas impedirem ele de dar golpe, né? Agora, o que aconteceu foi que ele consultou os caras falaram, não, acho que não é uma boa ideia. Ele falou, então realmente não é uma boa ideia. Ou seja, ele desistiu de fazer o golpe. Não é que ele foi impedido de fazer o golpe, não é que ele tentou e não conseguiu. Não, né? Mas enfim. Isso é outra discussão, né? É aquilo que eu falo para vocês, se alguém se coloca como o salvador da democracia, o cara que vai salvar a democracia, esse cara é um ditador, meu amigo, 100% das vezes. Por quê? Porque a democracia é, por natureza, impessoal, é uma construção coletiva. Ou ela não sofre risco e não tem problema, não precisa de ninguém salvar ela, que ela vai sobreviver, ela vai se sair do outro lado, que é o que ia acontecer mesmo. Bolsonaro perdeu a eleição, entrou Lula, não precisava de nada do que o Alexandre de Moraes fez, ia acontecer isso do mesmo jeito.
talvez o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, né? Talvez se o Alexandre de Moraes não tivesse botado tanto dedo na balança ali, talvez o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Mas, de qualquer forma, a pessoa que ganhou a eleição teria sumido e pronto, né? Então é isso, ou a democracia ela tem força para se salvar por si própria, e aí ela não precisa de salvadores da democracia, ou então ela já está corrompida e pronto, já acabou, né? Porque ela é uma construção coletiva, não é uma coisa que se salva, né? O que, quando o pessoal começa a querer salvar, que está querendo salvar o quê? O partido político dele, né? Está querendo salvar a vertente política dele que está sumindo. Isso sim é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas ele estava muito confortável nisso. Por quê? Porque estava ele com os coleguinhas do STF, todo mundo concordando, né? E pronto, e essa era a visão da coisa. Não tinha nada que nós aqui pudéssemos fazer, né? Não existe uma força maior que a gente pudesse usar aqui para impedir isso daí. E aí, agora com essa entrada do Elon Musk, as coisas mudaram. Por quê? Porque tem que lembrar uma coisa muito importante, que isso daqui é devido ao descuido do Alexandre de Moraes, tá? Porque o Alexandre de Moraes poderia ter chegado, né? O Lula ganhou a eleição, beleza, acabou e coisa e tal. Vou parar a censura, acabou. Por que precisa continuar a censura? Né? Mas é aquele negócio, ele resolveu continuar, estava tão confortável para ele, estava tão tranquilo para ele censurar todo mundo, calar os bolsonaristas, como ele chama, né, de forma pejorativa e coisa e tal. Não, vou continuar calando todo mundo, absurdo, não sei o que lá. E além disso, tem um outro problema, né? Porque ele poderia até querer acabar com isso, mas ele tinha aquele dilema. Ele achou que tirando o Bolsonaro da presidência ia acabar o bolsonarismo. Não acabou. Achou que tornando o Bolsonaro inelegível ia acabar o bolsonarismo. Não acabou. Agora, não vou acusar ele de golpe, né? Vou inventar um golpe aqui, né? Vou espancar coelhinho até aparecer um golpe do Bolsonaro e aí o pessoal vai deixar de gostar do Bolsonaro. E não, né? E ele foi tanto nesse jogo, ele estava tão confortável nesse jogo, que não, eu posso fazer o que eu quiser, porque né, o que está em cima aqui é o pessoal do STF mesmo, ele estou no meu lado, então pronto, estou tranquilo, não tem problema, né? Que acabou exagerando nessa história, né? E o Elon Musk botou ele num checkmate muito grande, como eu falei ontem, para atender às obrigações na lei americana. O X respondeu ao comitê, né? Repara, uma coisa importante aqui, tá? Muita gente está falando que isso daqui, não, isso é justiça, que o X está na justiça americana. Não, não está na justiça americana. Isso aqui está no Congresso americano. Isso é um movimento político. É um movimento político, mas que o X é obrigado a concordar. É o que eu falei no vídeo de ontem. O Elon Musk não pode virar para o X e falar: não, você entregou os e-mails que eu te mandei, que eu falei para você não entregar os e-mails, então a culpa é sua, eu vou prender os seus representantes no Brasil, porque você fez uma coisa contrária ao que eu mandei. Não, ele fala: olha, não, eu fui obrigado, porque a lei americana me obriga a ceder isso para os congressistas americanos, né? Então isso daqui ele não entrou na lei, não é a justiça americana ainda. A justiça americana não está envolvida. O comitê judiciário da Câmara dos Deputados lá não é o mesmo que a justiça americana. Isso daqui é um comitê, como tem aqui a CCJ, né, na Câmara Brasileira, tem o comitê judiciário lá da Câmara Americana. Porque o grande dilema do Elon Musk é que ele não quer sacanear os empregados dele aqui no Brasil, né? Por isso que tem essa coisa aqui que o Alan dos Santos achou ruim aqui nessa história toda, que foi olha só, isso aqui é uma mensagem que ele viu foi passada para Reuters pela X Brasil, tá? Pelo Twitter Brasil. Como comunicado à Polícia Federal, a X Brasil informa que todas as ordens emitidas pela Corte Superior e pela Corte Eleitoral Superior continuarão a ser obedecidas pela X, né? Ou seja, e aqui o Alan dos Santos também injuriado, né? Peraí, o que está acontecendo e coisa e tal. Mas é fácil de entender isso daí. Isso aí é a X Brasil, é justamente o pessoal do escritório aqui do Brasil querendo dar um jeito de não ser implicado pelo STF, não ser preso pelo STF, né? Agora, a ação que o Elon Musk está fazendo é lá pelos Estados Unidos, é outra história. Isso tudo faz parte da ideia dele de fazer lá pelos Estados Unidos, né? Por enquanto, a coisa é toda política. Mas o Elon Musk se livrou de dizer que ele decidiu liberar esses documentos. Ele entregou os documentos para a Câmara Americana e a Câmara Americana vai avaliar. Agora, aí sim, se eles chegarem à conclusão de que isso tem algum crime ali, aí sim eles podem iniciar um processo, podem chamar um procurador lá nos Estados Unidos e iniciar um processo contra o Alexandre de Moraes, até contra o Brasil como um todo, né? Porque essas decisões que ele está tomando são decisões que são tomadas, decisões do governo brasileiro em tese, é o judiciário brasileiro que está decidindo, né?
E aí que a gente vai começar a ver agora até que ponto os outros juízes vão embarcar nessa, o resto do STF vai embarcar. Por que isso? Por que eu digo isso, né? Vamos imaginar o pior caso. Eu não sei se vai chegar nisso, não. Eu acho que a coisa antes vai chegar em algum acordão isso daí. Mas vamos pensar o pior caso, né? Realmente eles consideram que que o Alexandre de Moraes ele agiu fora da lei e que, portanto, ele está errado e ele pode ser condenado nos Estados Unidos. O comitê a Câmara dos Americanos pode entrar na justiça, pode achar um procurador lá e pode tornar o Alexandre de Moraes ele pode ser um prisioneiro. E aí cai naquele mesmo negócio. O Brasil não vai extraditar o Alexandre de Moraes para os Estados Unidos. Mas o Alexandre de Moraes nunca mais vai ter paz no mundo todo, porque a verdade vai ter um monte de país no mundo inteiro doido para extraditar o Alexandre de Moraes para lá. Os Estados Unidos têm esse poder. Diferente do Brasil, que não tem esse poder, os Estados Unidos têm esse poder. Então o Alexandre de Moraes nunca mais vai poder sair do Brasil, o que certamente é uma coisa ruim. O Gilmar Mendes vai estar disposto a fazer esse sacrifício também? Ou vai queimar o coleguinha e vai falar, não tem nada a ver com isso não, isso aí foi decisão dele, né? Até que ponto isso daí vai ver? Por quê? Porque tem um ponto importante aqui, isso é decisão do governo brasileiro, do judiciário brasileiro, ou a decisão específica do Alexandre de Moraes? E aí que entra o outro ponto aqui, que o Elon Musk está construindo o caso dele. Então, de novo, isso não está na justiça ainda, tá, gente? Não entrou na justiça americana, não. Por enquanto, o Elon Musk querendo uma maneira de liberar as informações que ele falou que ia liberar, sem comprometer ele mesmo. Eu tive que liberar, liberei para o comitê americano. Ah, vazou? Putz, vazou. Cara, posso fazer nada, vazou, né? E, o deputado lá pegou e vazou o negócio. Se o Alexandre de Moraes quiser, entra na justiça contra o deputado americano. Né? Boa sorte nisso daí. Agora, olha só o que o Elon Musk falou aqui. Ó. As leis americanas previnem os X de participarem em corrupção que viola a lei de outros países, que é o que o Alexandre de Moraes está querendo que a gente faça. Né? E aí entra um dilema aqui que corrupção não necessariamente significa a mesma coisa. Tá? Se você olhar a corrupção aqui no Código Penal brasileiro, a corrupção do Alexandre de Moraes seria a corrupção passiva, né? Aqui, ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O que o Alexandre de Moraes fez é corrupção? De certa forma porque é uma vantagem indevida, é uma vantagem que não está na lei. Ele quer calar algumas pessoas, isso é uma vantagem política para ele não concorda com essas pessoas, ele quer calar essas pessoas e está exigindo isso de uma entidade privada. Então é uma corrupção, porque isso não está na lei. O Alexandre de Moraes não está usando a lei para fazer isso, ele está usando a cabeça dele para fazer isso. Então isso é corrupção, sim. Né? Até no direito brasileiro é corrupção. A definição legal que tem aqui no dicionário americano de direito, né, que corrupção é um ato feito no interesse de dar a alguém vantagens inconsistentes com o dever oficial e o direito de outros. Então repara que lá nos Estados Unidos ele até acrescenta uma coisa. Se você meramente tripudiar no direito de outras pessoas, isso é corrupção. Que de certa forma também é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Ele está exigindo que você cale essas pessoas. Então não apenas tem a parte da vantagem inconsistente com a lei, a vantagem inconsistente com o cargo que ele ocupa, né? Porque imagina que ele está calando essa pessoa, isso porque isso interessa a ele, não está na lei, ele está fazendo o que interessa a ele. E além disso está tripudiando, está diminuindo o direito de outras pessoas. Então isso é uma corrupção, né? Isso inclui propina. Mas é mais amplo, né? Pode ser qualquer coisa que esteja fora da lei, que esteja sendo solicitada por uma entidade pública, né? Um ente público, face a uma entidade privada. Então, repara o ponto importante aqui. O Elon Musk está tirando o caso de o governo brasileiro está fora da lei. Não. Ele quer deixar claro que o Alexandre de Moraes está fora da lei. O Alexandre de Moraes, a pessoa física, o funcionário público Alexandre de Moraes está agindo fora da lei, está praticando corrupção, está tentando corromper uma empresa americana que atua no Brasil. Ah, mas a lei brasileira não está falando nada. Mas não precisa, a lei americana pode fazer isso. E o que o Elon Musk pode fazer, ou na verdade, no caso seria o comitê judiciário da Câmara Americana pode fazer com isso? Pode realmente iniciar um processo contra ele. E de novo, é o que eu falo, né? O Alexandre de Moraes pode acabar com um mandato de prisão contra ele nos Estados Unidos. E aí vai vir a grande coisa. Os outros coleguinhas dele do Supremo vão fazer o quê?
vão botar o pé nessa, vão entrar nessa piscina também, né? Viram a profundidade disso daí, vão botar o pé nessa poça, né? Porque o Alexandre de Moraes estava andando numa poça rasinha, assim, saltitando na poça, e de repente afundou, né? Os coleguinhas do Supremo dele vão afundar junto com ele ou vão tentar se safar? O cara já era, agora vamos tentar salvar o nosso rabo, porque a gente gosta de passear na Disney, não queremos ficar sem passear na Disney, né? E fica feio esse tipo de coisa, né? E dependendo do conteúdo dos e-mails que forem liberados pelo Elon Musk, né, esses pedidos de censura feitos pelo Alexandre de Moraes, isso pode ficar muito feio, pode ser uma coisa que fique muito clara a corrupção do Alexandre de Moraes, né? E aí, ou seja, cara, o Alexandre de Moraes tá fudido, meu amigo, ele tá fudido. Eu, se fosse ele, renunciava agora, porque, olha só, a situação tá realmente triste. Ou então voltava atrás muito rápido nessa história toda, né? E o curioso é isso, né? Como é que, de repente, de uma hora para outra, o Alexandre de Moraes estava tranquilo, não, posso fazer o que eu quiser, eu sou o rei, eu Xandão. Você viu aquele desenho do South Park, que os caras ficam assim, você é de direita, estou sofrendo, tirando seus direitos, que chato. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Que chato. Vocês lembram desse episódio do South Park? Pois é, o Alexandre de Moraes estava nessa, né? Só que de repente apareceu um cara maior, meu amigo. Xandão tá fudido. E isso explica também por que os jornalistas brasileiros estão começando a sair fora. Não, sai fora disso. Não tem nada a ver com isso. Foi o Alexandre de Moraes sozinho que fez essa coisa toda. Não tive nada a ver com isso. Meu amigo, o jornalista gosta de passear na Disney também, cara. Ninguém quer ficar sem passear na Disney. Impressionante, né? Aqui, ó, essa notícia aqui não é antiga não, aqui, ó, empresa alvo da Lava Jato confessa nos Estados Unidos década de suborno no Brasil, aqui, ó, 28/3/2024, foi agora. A ação da Lava Jato continua correndo lá nos Estados Unidos, meu amigo, lá não parou não, lá não teve STF para botar o pé na coisa e soltar o Lula a troco de nada, né? Fazer de conta que a Lava Jato não aconteceu, recompensar os corruptos todo com a volta da corrupção. Lá não teve isso não. Lá continua rolando a Lava Jato, meu amigo. Chega a ser curioso, né? Porque aqui no Brasil, as empresas pegando dinheiro de volta, fazendo um contrato com o governo, Odebrecht ganhando licitação do governo de novo, já deve estar cheio de contrato com propina, essa porcaria. E lá nos Estados Unidos continua a mesma coisa. A Lava Jato está funcionando. O Odebrecht a Petrobras é vítima, né? E olha só que coisa, como é que pode... A culpa disso é o STF, porque ele foi o errado nessa história. Ele que começou com essa coisa de desmontar a Lava Jato, porque ficou apavorado com o Bolsonaro. Não, temos que desmontar a Lava Jato, reviver o Lula politicamente para ele poder tirar o Bolsonaro do poder e coisa e tal. Isso é o preço que o Brasil vai pagar por causa desses idiotas que não aceitam simplesmente uma nova força política no país. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.